Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para você. Então já mete o dedo no like aí que vai estar ajudando muita gente. Não se esqueçam de se inscrever e ativar o sininho de notificações aí que vai estar ajudando muito o canal. Então pessoal, hoje estamos aqui com a Auri Verde, todos os créditos ao canal deles. O link vai estar na descrição aí. E sem enrolações, vamos ao vídeo. Fez uma publicação nas redes sociais, Pitoli, colocando ali alguns pontos de como Santa Catarina é penalizada com esse tarifaço de 50% imposto pelos Estados Unidos, que começa a valer no dia 1º de agosto. Ele coloca ali, como você está vendo na tela, setores mais atingidos. Madeira e derivados, 37,3% das exportações aos Estados Unidos. Veículos e autopeças, com 14,8%. Equipamentos elétricos, 13,3%. Agroindustrial, e aí envolve carne suína, frango e derivados, são 7,8%, máquinas e compressores, 6,8%, e móveis de madeira, 6,7%. Ele coloca ainda que Santa Catarina é o maior exportador de carne suína do Brasil, com forte presença nos Estados Unidos. Esse setor movimenta, segundo ele, mais de 1,5 bilhão de reais por ano, só nesse mercado. Ele coloca ali as cidades que mais sentem o impacto, como Joinville, Blumenau e Jaraguá do Sul. Essas três cidades sofrem impactos na questão de autopeças, móveis e máquinas. Chapecó, Concórdia, Joaçaba, Videira e Grande Oeste têm o impacto em agroindústria e exportação de carnes. Canoinhas, Três Barras e Lages, em madeira e papel. E Itajaí e Navegantes, em logística portuária e contêiner frigorificado. Só o setor madeireiro pode perder mais de 1 bilhão de reais em contratos. Ele escreve também que o agronegócio de Santa Catarina, se afetado por extensão tarifária, poderá perder centenas de milhões em exportações de proteína animal. Diz que o prejuízo para o Estado em si, a estimativa da Fiesc, é de até 1 bilhão e 700 milhões de reais de perda no PIB catarinense, milhões de empregos e contratos em risco e congelamento de investimentos e retração da produção. Ele finaliza essa publicação dele com um mapa, né? Ele coloca ali os dados que eu acabei de trazer para a nossa audiência e finaliza escrevendo que essa crise comercial exige ações imediatas do governo central, diplomacia e também senso de urgência, Pitoli. Eu vou colocar o Oliveira à disposição do SAFE, né, para ele conversar conosco sobre esse assunto. Mas vamos lá. Agora o povo catarinense, a exemplo de outros estados, mas o povo do estado de Santa Catarina, o estado mais conservador do Brasil hoje, o estado que recebe hoje mais moradores migrantes do que o próprio estado de São Paulo, o estado que mais cresce no Brasil hoje, pujante que é, por onde o PT nunca passou, é por isso que é um fenômeno o estado de Santa Catarina, em todos os sentidos, e merece meu mais absoluto respeito. É bom que o catarinense entenda o seguinte: culpa de Lula, isso é culpa do Lula. O Trump assumiu a presidência dos Estados Unidos dia 20 de janeiro próximo passado, ou seja, já estamos falando aí de 7 meses, ok? Ok. Amigo, você sabe o que é ter um ministro das Relações Exteriores como Mauro Vieira, que recebe ordens, para mim é um cachorrinho do Celso Amorim, que nunca buscou conversar, dialogar com Marco Rubio, que ocupa a mesma posição no governo americano? Você sabe o que significa isso? Você acha que ia dar certo? Você acha que ia dar certo? Você acha que, ao decidir Mauro Vieira, o chanceler de Lula, que é pau-mandado do Celso Amorim, nunca conversou com Marco Rubio, que ocupa a mesma função do governo americano? Você acha que isso ia dar certo para o Brasil? Aí a gente tem um governo hoje que apoia o Hamas. Por quê? Ao não declarar que o Hamas é um grupo terrorista, isso é um apoio diante das ações do 7 de outubro de 2023. Lula voltou de um encontro com Biden no início da sua gestão, voltou e recebeu navios iranianos aqui, navios que foram recusados pela Venezuela. A Venezuela recusou o atracar daqueles navios em seus portos.
ou no seu porto. E o Brasil aceitou. Na volta do Lula, na viagem que fez para visitar o Biden, a Janja tirar foto ali com o Biden, aquela viagem foi para isso, né? Lembra da foto? O Lula estendendo a mão para o Biden e a Janja no meio? Pois é. Naquele momento, Lula voltou dos Estados Unidos e recebeu um navio iraniano. O Alckmin, o Geraldo Alckmin, é o único vivo daquela foto da posse do novo presidente do Irã. Tudo o que o Brasil decidiu fazer, o Brasil de Lula, diplomaticamente falando, está trazendo consequências agora. Todos os ataques de Lula contra a pessoa de Donald Trump. As consequências estão aí. Agora, cabe a nós que entendemos a realidade, sabemos do que está acontecendo, cabe a nós dizer para aqueles que ainda não estão ligados do que se trata, porque vai ter muita gente em Santa Catarina, a exemplo de outros estados, muita gente que vai sofrer, não tenha dúvida disso. Imagine o seguinte, todo o impacto relatado e mencionado agora por Safe, em todos os setores da economia catarinense. Imagine você o seguinte, teremos desemprego, teremos empresas com férias coletivas, algumas já estão dando férias coletivas. Ou seja, todo mundo vai sofrer. Nós precisamos nos lembrar que isso não tem a ver diretamente com Eduardo Bolsonaro e Bolsonaro. Tem a ver com um governo displicente, irresponsável e que desde o primeiro momento ataca Trump. Aliado a isso, tem a questão envolvendo a perseguição ao presidente Bolsonaro, a perseguição a americanos e cidadãos brasileiros que vivem em solo americano e as empresas americanas. Aí você acha que não vai ter retaliação? Toda ação gera uma reação. Lula escolheu isso para o Brasil. Todos vamos pagar um preço altíssimo. E é por isso que eu peço mobilização, manifestação. Precisamos ganhar as ruas. Quando o bolso apertar, muita gente vai se manifestar. Quando o bolso apertar, muita gente vai sair do sofá e vai se manifestar. Por quê? Você no sofá, nada vai mudar. Agora, e no sofá sem dinheiro? E aí? Então, amigo, o que vem pela frente é doloroso, será muito doloroso. Nós vamos enfrentar momentos dificílimos e precisamos lembrar, culpa do Lula, culpa do Mauro Vieira, esse irresponsável chanceler brasileiro que decidiu não conversar com o secretário de Estado norte-americano. Ia sobrar para nós, amigo. Qual dúvida? Qual dúvida você tinha? Agora, diante de tudo isso, os ataques de Lula a Trump, a questão da liberdade no Brasil, a escalada do tom, você acha que não ia ter reação? Outra coisa importante. É certo que as pesquisas já estão mostrando que Lula está tirando proveito disso. Está mesmo. É claro. Imagine um vira-lata igual Lula, desafiando um pitbull do tamanho do Trump. Vai tomar um cacete, duas chacoalhadinhas no pescoço e joga fora. Só que o brasileiro que não tem informação, o brasileiro que assiste o César Tralli fazendo toque, 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 bateu a sua porta no final de semana, né, Tralli? Ridículo. Né? O pessoal que ainda assiste essas porcarias não tem a informação que a gente passa aqui. O pessoal que ainda se dispõe a assistir a porcaria da Globo, assistir a terceira metade com a Débora Seco, né? Essas coisas que destroem a família, e um jornalismo que destrói o Brasil, muitos não estão informados do que de fato está acontecendo. E nós precisamos contar a verdade. Vai chegar o momento em que olha, o Lula tomou para ele essa questão da guerra com o Trump e se deu bem, melhorou na pesquisa. É momentâneo. Entenda, é momentâneo. E nós vamos precisar encarar essa. Nós vamos precisar encarar essa situação.
Deixa eu ouvir Walter Nagelstein. Walter acabou de chegar para conversar conosco. Walter, estamos falando sobre as consequências da taxação que se avizinha. Estamos a 10 dias do que Trump prometeu de 50% e pode até virar 100%, Walter. Nós mostramos aqui um tweet, uma publicação no X do senador Jorge Seife, mostrando as consequências para o estado de Santa Catarina, Walter. Vai chegar. Muita gente vai pagar um preço altíssimo, será dolorido, né? Entretanto, a gente vai ter que enfrentar essa, inclusive a narrativa de que é culpa do presidente Bolsonaro. Walter, bom dia. Bom dia, Pitoli. Bom dia, Brasil. Olha, em primeiro lugar, nunca na história do nosso país uma crise diplomática e econômica dessa natureza. Houve 2 episódios, vocês podem até procurar aí na internet. Um lá em 1860, o caso Christie, com a crise diplomática com a Inglaterra, e depois em 1961, com a França, um episódio que se chamou a Guerra da Lagosta. Mas nunca tivemos isso. E por que está havendo isso? Todos nós sabemos. É o que o Pitoli acabou de falar. São 3 anos de uma retórica anti-americana. São 50 anos de uma pregação anti-americana que a esquerda faz. É óbvio que isso ia ter consequências. Agora, em perdurando as tarifas, e tudo indica que sim, que eles não vão recuar, não é só o estado de Santa Catarina. Vamos pegar ali em Santa Catarina no setor da suinocultura, da avicultura, que são fortes em Santa Catarina, da pesca. Mas aqui no Rio Grande do Sul, o setor do tabaco, que é importante para a economia do Rio Grande do Sul, a soja, que embora importe muito para a China, mas importa muito para os Estados Unidos, o arroz, todas as outras economias que são dependentes disso, aí em São Paulo. Pegar uma das principais indústrias que vai ser afetada em São Paulo, a da aviação, a Embraer, que é aquela que mais vende jatos para os Estados Unidos. Né? Todos os jatos da aviação doméstica dos Estados Unidos são da Embraer. E não é só vender o jato, o que por si só é importante, mas é a manutenção, é a mão de obra, são as peças, é absolutamente tudo. Semana passada a gente falou produtores de mel do Piauí, mas pega lá produtor de óleo de babaçu ou de açaí do Pará. Então, aonde a gente for no Brasil, os prejuízos serão enormes. O PT está buscando, o Lula e a esquerda, explorar esse sentimento de patriotismo que eles nunca tiveram, de nacionalismo que eles nunca tiveram, para tentar encontrar uma saída que é a única que eles podiam, né, para ganhar em popularidade, mas como o Pitoli bem falou, isso tem prazo de validade, porque daqui um pouco mais a razão começa a presidir, e as pessoas têm que se aperceber, e vão se aperceber, que é a retórica do Lula, o discurso do Lula, mas mais do que a retórica e o discurso, que passou 2, 3 anos ofendendo o Donald Trump, a dona Janja, ofendendo o Elon Musk, agora lá estão brigados, enfim, mas não importa, foi um cara importante na eleição dele, veio somando, isso tudo veio somando, e mais importante que tudo isso, tratou de conspirar abertamente contra o principal esteio da economia americana, aquilo que ao longo desses 200 anos fez dos Estados Unidos a locomotiva do mundo, que é o dólar, que é a moeda americana, né, que é a referência nos contratos, que é o que garante que os Estados Unidos, por exemplo, tenham déficits comerciais, mas continuem sendo uma potência econômica, é a sua moeda, é o dólar. E aí o PT começou abertamente, o Lula, abertamente a conspirar contra o dólar, a pregar que não fosse o dólar a moeda dos contratos, dizer que ninguém mais podia ser dependente do dólar, e nós chegamos onde nós chegamos. Na pior crise diplomática e econômica da história do Brasil. Eu tenho receio, Pitoli. Nós vamos levar a continuar essas coisas aí mais de 10 ou 15 anos para sair do buraco que esses caras nos meteram. A economia a gente vê depois, né, Walter? Provavelmente eles devem estar pensando dessa forma, assim como pensaram, né, durante a pandemia, né? A gente está tentando se reconstruir, né? Tentando colocar pilar em pé ainda pós-pandemia e vem mais uma, né, Walter? É incrível. Parece que é proposital, Pitoli. A sensação que eu tenho é que isso é feito realmente para dinamitar com tudo. Basta a gente ver que a consequência direta do Lula, e é só olhar para o lado aqui, no caso nosso do Rio Grande do Sul, a Argentina. É só olhar para o lado. Como é que a Argentina está com tarifa zero e nós hoje com 50%, com ameaça de chegar a 100%? E não é só o Trump. Entrou a OTAN na história. Você sabe o que é a OTAN?
Associação dos Países do Atlântico Norte, é uma aliança militar que foi criada depois da Segunda Guerra Mundial para defender a Europa contra o avanço da cortina de ferro e dos países comunistas, né? Então, hoje, parecia que a OTAN tinha perdido um pouco de sentido e começou de novo o problema hoje com a Rússia a partir da invasão da Ucrânia. Porque exatamente, a Ucrânia queria ter entrado na OTAN e a Rússia utilizou isso como justificativo. Aí veio o presidente da OTAN, o diretor da OTAN, não sei se é presidente ou é diretor, e também fala nominalmente, nomina o Brasil. Então, o nosso problema é gigantesco, porque o Brasil até então, as pessoas dizem que mas o Brasil tem um soft power, o Brasil é um grande produtor de alimentos, isso é uma coisa estratégica, é um poder que o Brasil tem, embora o Brasil não tenha projeção militar, não tenha esquadras, as forças armadas não estejam adequadamente equipadas, o Brasil não tem a bomba atômica, por exemplo, a gente tem um soft power, que é a questão de que a gente produz alimentos. E no mundo, essa produção de alimentos é uma coisa importante, os países são dependentes do Brasil. A gente está vendo que, infelizmente, não é isso, né? E mais brasileiros que nós somos, Pitoli. Eu garanto que não tem ninguém. Agora, o que eles queriam é que a gente ficasse assistindo os nossos irmãos sendo perseguidos por uma máquina inclemente de tortura psicológica, inclusive, e não fizéssemos nada. E ficássemos sofrendo aqui pro resto da vida, nas mãos dessa aliança espúria que se estabeleceu. Então, eu acho que fomos buscar ajuda aonde nós podíamos ser ajudados, e depois, eu até posso contar um episódio aí que aconteceu no Brasil, Pitoli. Quando, aqui no Uruguai, nós tínhamos uma facção política que era adversária do Brasil, em 1868, com o Rio Branco, que é o presidente hoje o Itamaraty, né, o Instituto Rio Branco, era nosso primeiro chanceler. Ele foi até o Uruguai, por determinação do imperador Dom Pedro II, e interveio na política uruguaia. E não só o Brasil interveio na política uruguaia para ir socorrer um aliado político, como depôs um presidente e declarou guerra ao Uruguai e bombardeou 2 cidades uruguaias. Então esse episódio está na nossa... Fala pessoal, o que vocês estão achando aí desse conteúdo aí, dessas tramontina aí do Moraes, do Lula aí, que tá fazendo com o nosso Brasil, tá destruindo o nosso Brasil aí, e pode ser que não tenha solução. Ontem teve aí a manifestação contra que estão fazendo com o Moraes aí, com o Bolsonaro, né? O povo tem que levantar, apesar que ainda não foi afetado no bolso, né? Igual o Oliver tá falando aí, né? Quando afetar no bolso, aí sim Moraes vai ver o que é bom pra tosse. Vamos ver um pedacinho aqui na Conexão Política. Medidas cautelares, proibição de Moraes ameaçam um atendimento médico a Bolsonaro. Representações diplomáticas em Brasília estão no caminho dos principais hospitais da capital federal. Ex-presidente teriam de traçar longo caminho para não cumprir ordem do STF. A determinação do ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, que proíbe o ex-presidente Jair Bolsonaro do PL a se aproximar do raio de 200 metros de qualquer embaixada consulada estrangeira, impõe desafios concretos à rotina em Brasília, inclusive em situações emergenciais de saúde. A capital do país concentra mais de 130 representações diplomáticas, de acordo com o governo Distrito Federal, a maioria delas localizada na região central. Em cenário torna praticamente inviável para Bolsonaro circular livremente pela cidade sem esbarrar na restrição imposta pelo STF. STF aí prendendo todo mundo aí e fazendo uma ditadura sem lei. Prendendo aí gente com 80 anos a mais de 16 anos de cadeia. Que é isso, pessoal? E também 80 votos contra para não taxar o imposto aí do IOF, né? E com a canetada, os 80 votos do Congresso não valem nada.
Então é isso, pessoal. Esse aí é o nosso país, Alexandre de Moraes, o ditador do Brasil. Então a gente tem que derrubar esse pessoal ainda quando é tempo. Se então o Brasil vai virar uma Venezuela aí da vida. Então, pessoal, mete o dedo no like, compartilha esse vídeo para mais pessoas verem. E não se esqueçam de se inscrever e ativar o sininho de notificações aí, que as notificações é muito importante para estar notificando todos os nossos vídeos para vocês. E até a próxima, pessoal. Valeu!